Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que entrou em campo hoje, num jogo treino, né? Não valia muita coisa, na verdade não valia nada, apenas um treinamento contra uma outra equipe, mas o Vasco entrou em campo e venceu o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa, você vai saber mais detalhes desse jogo treino aqui nesse vídeo. Qual foi o time titular utilizado pelo Vasco? Que já vou adiantar, hein? Escalação titular do Vasco dá até um susto. Escalação realmente preocupante. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar sobre o jogo contra o Goiás e principalmente vamos falar sobre Lanzini e Lianco, né? Dois jogadores que o Vasco está aí negociando para tentar trazer nessa próxima janela de transferências, que abre agora no mês de julho. A gente vai falar sobre esses dois jogadores. O Lianco já está bem próximo, né? Ele já até aceitou a proposta salarial do Vasco. O Vasco está agora resolvendo os últimos detalhes com o Southampton. A situação do Lanzini é um pouquinho mais complicada, mas a gente vai falar também aqui nesse vídeo. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto também com a sua inscrição se você não for inscrito. Somos quase 195 mil vascaínos aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva que falta pouquinho pra gente bater essa meta, beleza? Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, atualizar aqui todas as notícias nesse seu sabadão. Como é que foi o sabadão? Conta pra mim. Tá em casa, relaxando, vai sair daqui a pouco, vai ficar em casa mesmo vendo filme? Conta pra mim, deixa aí nos comentários. Enfim, o Vasco realizou um jogo treino na manhã de hoje no CT Moacir Barbosa e venceu. O Vasco venceu o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro por 1-0. Isso mesmo, placar magrinho, né? Apenas 1-0. Como eu disse, a atividade foi realizada no CT Moacir Barbosa e foi dividida em 3 tempos, né? 3 tempos de 30 minutos, que dão ali 90 minutos, né? E o Vasco venceu por 1-0 com um gol marcado pelo lateral Gabriel Dias. Isso mesmo, o lateral direito Gabriel Dias, que talvez você não lembre dele, né? Mas ele estava na campanha do Vasco na Série B do ano passado. Ele acabou se lesionando ainda no primeiro turno da Série B. Ele estava bem naquele momento, né? Se lesionou e ficou fora o resto da temporada. Tá voltando agora, né, a atuar com bola e jogou esse jogo treino e fez o gol da vitória do Vasco sobre o Sampaio Corrêa por 1-0. Vamos aqui pro time titular, né? O time principal que o Vasco utilizou nesse jogo treino hoje contra o Sampaio Corrêa. Veja como tá esquisita essa escalação. Léo Jardim no gol, na lateral direita Figueiredo, isso mesmo, e a zaga formada por Lincoln e Léo Pelé, com o Lucas Piton na esquerda. O meio-campo, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei Santos e Marlon Gomes. Na frente, Ryan e Alex Teixeira. Então foi esse o time titular utilizado hoje pelo Maurício Barbieri. A informação do time titular do Vasco é do companheiro Joel Silva, do portal Lancenet. Então, assim, muitas alterações, né? O Figueiredo no time titular, mas jogando de lateral direito, né? Isso provavelmente aconteceu porque o Puma Rodrigues está com a seleção do Uruguai nessa data FIFA. Na frente, Pedro Raul fora, né? Continua ali Ryan e Alex Teixeira. E ali o meio-campo formado por Zé Gabriel e Matheus Carvalho. Andrei Santos também jogou, né? Ele que não está 100% confirmado no jogo contra o Goiás, mas deve jogar. O Jair está suspenso. Marlon Gomes também no time titular. Então, assim, um time bastante modificado, né, do Vasco. E eu acho que já é uma base do time que vai jogar contra o Goiás na próxima quinta-feira. Acho que realmente a mudança que vai ter é a entrada do Puma na vaga ali do Figueiredo. O Lincoln realmente deve ser titular ali ao lado do Léo Pelé na zaga, já que o Capasso está machucado, o Robson Bambu está suspenso e o Vasco não tem outra opção, vai ter que colocar o moleque da base para jogar. Enfim, meus amigos, teremos aí fortes emoções nesse jogo contra o Goiás, com toda certeza. Inclusive, falando aqui dessa partida, mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo. Isso mesmo, a torcida do Vasco
que todo mundo achou que, pô, ia meio que deixar pra lá, tava de saco cheio, não ia comparecer. Muita gente falou até em público zero, mas não teve nada disso não. A torcida do Vasco vai lotar o estádio de São Januário. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos. E como o jogo é só na quinta-feira, com toda certeza os ingressos vão acabar, né? Até o dia do jogo, com certeza vai acabar tudo. Capacidade ali de São Januário, mais ou menos 20 mil torcedores, 19 mil alguma coisa. Então até lá, com toda certeza, todos os ingressos estarão vendidos. Teremos casa cheia contra o Goiás na próxima quinta-feira. Antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet, tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá um bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, você pode resgatar um bônus usando o nosso código promocional. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link tá no comentário fixado. E bom, vamos falar aqui de novidades, né? O Vasco apresentou uma novidade hoje, mas não foi para dentro do campo não. Foi ali para fora do campo, para preparação física. A gente já tinha até dado essa informação aqui no canal, né? Mas agora é oficial. O Vasco acertou a contratação de Fábio Eiras para a coordenação de performance. Essa será a segunda passagem de Fábio Eiras pelo Gigante da Colina. Ele esteve no Vasco em 2022 como preparador físico do Zé Ricardo. Fábio também foi atleta de futsal do Vasco e o profissional conta no currículo com passagens por Botafogo, Flamengo, Atlético Paranaense e Shimizu Pulse. Como preparador físico, ele agora vai ser ali o chefe da coordenação de performance do Vasco. Já disse aqui em outro vídeo, repito, Fábio Eiras é um baita de um profissional e o Vasco acerta nessa contratação. Bom, falando em contratação, vamos falar aqui dos jogadores, né, que estão aí com o nome ligado ao Vasco da Gama, principalmente dois aqui que vêm do futebol inglês da Premier League, o Lianco e também o Lanzini. O Lianco está mais próximo, né? A informação do Globoesporte.com é que o jogador já acertou ali o salário com o Vasco, né? A base salarial já está acertada com o Vasco, então entre Vasco e Lianco já está tudo certo. Falta o ok do Southampton da Inglaterra. E o Vasco ofereceu 1 milhão de euros pelo empréstimo, que dá na cotação atual 5,2 milhões de reais, empréstimo de 1 ano com opção de compra, e caso o Lianco atinja, né, umas metas ali estabelecidas em contrato, o Vasco tem essa obrigação de compra de mais 4 milhões de euros para ficar em definitivo com o jogador. E quais são essas metas, Juninho? Falo aqui agora para vocês. Primeira meta, o Vasco tem que ficar na Série A, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E a segunda meta, ser titular em uma porcentagem de jogos nesse Brasileirão. A gente não tem aqui a porcentagem, mas deve ser pelo menos mais da metade, né? Aí o Vasco teria a obrigação de compra do Lianco junto ao Southampton. O clima é de otimismo, né? Porque o Lianco já aceitou a proposta do Vasco e existe um otimismo que o Southampton vai liberar, já que a proposta que o Vasco fez também é interessante para o clube inglês. Então, Lianco bem próximo mesmo de fechar totalmente com o Vasco da Gama. E bom, um outro jogador que está aí na mira do Vasco é o Lanzini, né? O Vasco quer muito esse jogador. Até no vídeo passado eu falei sobre isso, né? Que é um desejo da direção do Vasco e até da direção da 777 de contar com esse jogador, de fazer um investimento maior, pagar um salário um pouquinho acima do teto que o Vasco tem para contar com o Lanzini, para ele ser o camisa 10 do Vasco, né? Para ser a referência do Vasco no Campeonato Brasileiro. E existia também uma conversa que o River Plate também queria o jogador, né? O Lanzini é da base do River Plate. E claro, o River Plate seria uma concorrência de peso para o Vasco nessa luta aí para tentar contratar o Lanzini. Porém, a informação do diário Olé, que é o principal jornal da Argentina, é que o staff de Manuel Lanzini já descartou qualquer chance de retorno do jogador ao River Plate nesse momento. E o clube argentino, o River Plate, até o momento também não fez nenhuma movimentação pelo meia. Então, aqui na América do Sul, parece que o Vasco até tem o caminho livre para negociar com o jogador, mas o atleta tem sondagens de clube da Arábia Saudita e também de clubes da Turquia. Então, um jogador concorrido é difícil, é uma negociação difícil, mas a gente fica na torcida para que o Vasco consiga, né, ter êxito nessa negociação. Acho que tem que fazer um esforço a mais mesmo, porque o Lanzini, com toda certeza, mudaria o patamar desse time do Vasco da Gama. Um outro assunto também hoje na Argentina que repercutiu bastante em relação ao Lanzini é que a esposa do Lanzini teria dito, né, que não queria voltar à Argentina. Isso causou uma revolta lá nos torcedores do River Plate. Foram nas redes sociais da esposa dele para, enfim, reclamar com ela, para
xingar, né? Sabe como é que é torcedor também. Mas, enfim, parece que para a Argentina o Lanzini não deve voltar e o Vasco está aí na disputa por essa contratação. Eu vou ficando por aqui. Se tivermos mais novidades, eu trago aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva. Saudações. Até a próxima. Fui.